Recentemente, um dos candidatos à presidência da República foi indagado se seria favorável a privatizar a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. Ao justificar por que era contra, o candidato alegou que precisaria desses bancos para gerar competição no sistema financeiro brasileiro. Vamos analisar esse argumento mostrando que a privatização é o caminho para gerar competição. Se os bancos públicos gerassem competição, os spreads e taxas de serviços cobrados pelos bancos brasileiros não estariam entre os mais elevados do mundo. À primeira vista, pode parecer possível usar os bancos públicos para gerar competição, ainda que nenhum governo anterior tenha conseguido fazer isso. Mas por que isso não é possível? Primeiro, os bancos públicos têm rentabilidade menor do que os bancos privados. Isso a despeito de terem fontes de receita maiores do que os bancos privados. Por exemplo, a Caixa Econômica Federal gerencia os recursos do FGTS. O custo de captação desses recursos é 3% ao ano mais TR, muito mais barato do que qualquer outro banco consegue. A rentabilidade menor dos bancos públicos é devido aos seus custos operacionais maiores, além, claro, do uso político dos bancos para as nomeações de diretores indicados por partidos que na maioria das vezes não têm conhecimento técnico. Em síntese, bancos públicos têm custos mais elevados devido a vários fatores: excesso de pessoal, excesso de cargos comissionados, diretores com objetivos políticos e não econômicos, excesso ou má localização de agências, etc. Ainda que o Poder Executivo queira usar os bancos públicos para competir, o seu custo mais elevado e o uso político dessas instituições financeiras pelos diretores impedem que esses bancos possam atingir o objetivo de reduzir o preço dos serviços e do spread bancários. Mas se a gente está tentando gerar competição no setor bancário brasileiro, vamos dar um passo atrás e perguntar: por que esse setor não tem competição? Por que é tão concentrado? Por que a gente fica refém de meia dúzia de bancos? As agências reguladoras protegem o oligopólio bancário brasileiro. Os órgãos reguladores poderiam gerar maior competição simplesmente dando mais liberdade de atuação, deixando de coordenar normas básicas de funcionamento dos bancos. Por exemplo, por que o Banco Central continua regulando a hora de abertura e fechamento dos bancos comerciais? Por que o Banco Central continua regulando os dias em que esses bancos podem ficar abertos? Imagina você, comerciante, se o governo escolhesse os horários em que você pode abrir a sua loja. É claro que isso não daria certo. Mas o que privatizar o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal ajudaria? O primeiro passo é ver se é possível dividir o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal em mais de 2 bancos. Dados os custos elevados desses bancos, é possível que a gente tenha sobreposição de agências. Se tivermos um único banco, para melhorarmos a performance, a gente deve fechar essas agências e diminuir o número de empregados. Mas, se existe sobreposição de agências, a gente pode pensar em dividir esses bancos em 2 ou mais. Uma vez divididos esses bancos públicos em 3, 4 ou mais bancos, esses deveriam ser privatizados com a proibição dos grandes bancos atuais de terem quaisquer participações acionárias nos novos bancos privatizados. E se não existe escala suficiente para subdividir esses bancos? Nesse caso, a gente deve vender os 2 bancos para o setor privado, de novo, proibindo os maiores bancos brasileiros de terem quaisquer participações societárias nos bancos privatizados. Finalmente, uma vez privatizados os bancos públicos, os órgãos reguladores têm de deixar de regulamentar tanto o setor para que haja mais competição. Assim, os serviços seriam melhores, mais baratos e os juros não seriam tão extorsivos como são hoje. Inscreva-se no nosso canal youtube.com/mblivre.